Mais uma constelação de depressão. Uma moça, uma mulher, 45 anos, sem vontade de fazer nada, sem vontade de exercer a própria profissão, se sentindo uma farsa, com a síndrome da impostora, né? Se sentindo uma péssima mãe para as filhas, sem vontade de muita coisa, né? Muito prostrada, muito sem energia. E quando a gente abriu o campo para entender de onde vinha essa depressão, apareceu uma criança que foi queimada. E quando eu perguntei se ela se lembrava de alguma coisa que poderia, né, estar próxima a ela, às vezes está muito longe, não tem como lembrar mesmo. Mas por acaso ela se lembrava de que quando ela era criança, eles tinham alguns rituais com as tias, né, com a mãe, com as tias, de ir ao cemitério lavar os túmulos. Então iam todas as primas e as tias e lavavam os túmulos. E ela se lembra da foto desse garoto, que foi um fato que ficou um pouco escondido na família, que foi um garoto que provavelmente sofreu uma agressão física e foi depois queimado numa fogueira. E ela se lembrou que ela, quando lavava o túmulo do garoto, ficava muito tempo olhando para o garoto e fixada no garoto e, enfim, teve uma conexão que foi feita ali. E depois, no decorrer dos movimentos, ela se lembrou que tem um prato na casa dela com uma figura de uma criança que ela achava que era a filha mais nova. Mas daí agora, trazendo, né, na memória a imagem do garoto lá no túmulo, ela disse, não, o prato que eu tenho na minha casa é o garoto. Então eu pedi para ela dar um fim digno a esse prato e devolver os padrões aí todos, né? Devolver essa forma de honra a esse sofrimento enorme que esse garoto deve ter sentido na época que isso aconteceu. Ou seja, a gente nunca sabe exatamente onde está a raiz de um sintoma, de uma doença, mas muito provavelmente tem alguma raiz sistêmica. A depressão é uma das doenças que quase sempre tem uma raiz sistêmica. Portanto, vale a pena olhar para isso dentro de uma constelação.